Esse aqui é o projeto do quebra-cabeça deslizante. Ele foi desenvolvido em C#.NET. Eu vou explicar um pouco da estrutura do projeto e depois eu vou explicar o ponto de vista do código. Primeiramente, então, nós temos o projeto quebra-cabeça deslizante, contendo a classe Program. É aqui que vai acontecer a lógica da aplicação. Também teremos o projeto Domain, onde vai ter a classe do tabuleiro e também os métodos referente a movimentação de peças, a lógica também para resolver a situação do quebra-cabeça. Aqui é a minha classe de tabuleiro, então ela contém 4 atributos e eles são peças, peças objetivo, que é onde eu quero chegar. Eu tenho também a heurística atrelada e também o caminho percorrido que eu vou usar depois para mostrar por onde eu passei. A instância dela, então, sempre vai receber peças, peça objetivo e o caminho percorrido. O método obter jogadas sucessoras aqui, ele é formado apenas para percorrer cada peça do tabuleiro e assim então ele fazer as movimentações para cima, para baixo, esquerda e direita, conforme explicado no vídeo 1. Criar um novo tabuleiro aqui, ele também é um método auxiliar ali a partir do momento que eu estou criando ali, que eu estou manipulando o meu tabuleiro. Estado objetivo, ele serve para eu identificar se eu cheguei de fato, se com o formato de tabuleiro atual que eu tenho, ele chegou no objetivo ou não. Quanto ao imprimir tabuleiro, aqui é apenas o print das peças, o print da movimentação. Eu tenho aqui o meu método buscar em largura. Esse aqui então implementa a busca em largura ali proposta por George Luger, que eu vou entrar em mais detalhes na sequência. A busca pela melhor escolha também é o outro método implementado então, que vai fazer a busca ali visando a heurística. E eu também vou explicar a seguir depois quando a gente fizer uma demonstração. Aí eu tenho também alguns métodos auxiliares para conseguir trabalhar com matrizes aqui no C#, que é o equals e o getHashCode. Na classe Program, então, eu inicio aqui criando configurações de análise, que vem da biblioteca System Diagnostics. Eu meço tanto o início de processo ali, o tempo inicial do processo, quanto a memória inicial, então, antes de eu executar o meu código. Eu tenho aqui então o meu conjunto de peças iniciais definido e eu tenho também o conjunto de peças objetivo. Eu tenho uma função de heurística, aqui eu estou usando a heurística visando quantas posições estão já no lugar certo. É assim que eu formo então a minha heurística e ela então eu vou passar depois para a busca da melhor escolha. Aqui então eu inicio a instância do tabuleiro passando o conjunto de peças iniciais e o conjunto de peças objetivo. Então eu chamo a minha função que vai trabalhar, que vai tentar resolver esse tabuleiro, que pode ser a buscar em largura e pode ser a busca pela melhor escolha. E ao finalizar o processo, então eu paro as métricas, né? Eu digo quanto tempo levou então para ele medir, para ele resolver esse tabuleiro. E também a memória que foi usada no fim, né? Quanto de memória ele acabou usando, então, comparando antes e depois. Eu vou fazer uma demonstração agora e eu vou explicando passo por passo como é que funciona. Eu vou iniciar então mostrando o funcionamento, eu vou passar linha por linha de código via debug e também eu vou explicando as funções. Eu vou iniciar aqui pela busca em largura e depois eu vou fazer um processo chamando a busca pela melhor escolha. Iniciando aqui então, instanciando minha matriz inicial e aqui a minha matriz de objetivo. Aqui então eu estou construindo o meu tabuleiro e aqui chama a busca em largura. Aqui eu só printo então que a gente está iniciando o processo de busca em largura. Eu printo uma linha em branco para separar.
E eu começo então um processo de fila, que eu estou usando um First In, First Out. Eu pego então sempre o primeiro e eu vou vendo então para o processo de busca em largura se ele já foi visitado ou não. Então eu instancio um hash set de visitados. Nesse caso eu vou começar do meu valor inicial que eu passei lá no peças inicial, que é o 213.804.756. O meu objetivo aqui então é chegar em 123.804.765. Eu vou passar algumas vezes aqui, então a gente vai ver ele funcionando. Eu adiciono ele na lista de visitados. Se a minha fila então ele contém maior que 0, eu tiro o primeiro então aqui da fila. Então, eu verifico a primeira coisa, então, se o meu registro atual, nesse caso eu estou com o meu conjunto inicial ali, se ele já é o estado objetivo. O que quer dizer seu estado objetivo? Se aquele, então, conjunto inicial lá que eu passei de peças inicial, ele fecha exatamente com peças objetivo. Nesse caso aqui, não é o caso, né? Então, ele vai pular aqui para baixo. O que eu faço aqui? Eu pego, então, esse meu registro atual e eu obtenho todas as jogadas sucessoras. O que é isso aqui? Eu olho então a partir dele para onde eu posso ir, né? Contando então que eu tenho 0 ali no meio. Se eu vejo então as direções que eu posso ir com esse 0. Como o meu 0 nesse caso inicia aqui, eu posso ir para cima, posso ir para baixo, posso ir para a direita e posso ir para a esquerda. Vou colocar um breakpoint aqui. Ó, exatamente as direções aqui. Eu tenho para cima, que o 0 foi para cima. Para baixo. Esquerda e direita. Aí eu vou passando para cada sucessor então que eu encontrei, eu vou começando de cima, baixo, esquerda e direita, e eu vou vendo se eu já visitei esse conjunto antes. Nesse caso, como é minha primeira volta, eu não visitei ninguém ainda. Inclusive, a minha lista de visitados, ele vai estar só com o valor inicial ali que eu visitei, tá? Então aqui ele não vai conter o visitados, não vai conter o sucessor. O que eu faço aqui? Eu então coloco ele na fila, pois depois eu vou tentar ver os sucessores dele próprio. E adiciono então dizendo que eu visitei já o meu próprio, né? Esse meu sucessor ele foi visitado, só depois eu vou ter que expandir ele ainda mais. Aqui eu faço a mesma coisa. E mais uma vez. E mais uma vez. Nesse caso, então, o meu visitados tem o inicial e os 4 próximos movimentos que haviam ali. Aí eu vejo, minha fila ela é maior que 0. Nesse caso, eu estou com a fila igual a 4. A minha fila corresponde, então, a esses quatro elementos ali que foram os próximos passos. Eu vou tirar da minha fila o primeiro elemento lá que eu achei, que é aquela posição que vai para cima. Eu vou pegar aqui, ó, exatamente, quando o 0 foi para cima, ele entende então que é o meu primeiro da fila. O que ele vai fazer agora? Ele vai pegar o primeiro da fila, ele vai buscar os estados sucessores dele e vai novamente então dizer que já visitou o meu carinha atual e que vai jogar então para a fila novamente os próximos estados a partir dele. Novamente aqui então eu vejo esse meu atual, essa minha movimentação do 0 para cima. Ela é o estado objetivo, nesse caso ainda não é. Então aqui eu pego os movimentos, eu pego os próximos movimentos considerando que o 0 está aqui em cima. Então ele pode ir para a esquerda, direita e pode ir para baixo. Novamente aqui.
Aqui representa quando ele foi para baixo. Aqui quando ele foi para a esquerda. E aqui quando ele foi para a direita. 2, 3, 0. Então, novamente, eu vejo, pô, esse primeiro sucessor aí, que eu sempre vou nessa ordem, em cima, abaixo, esquerda e direita. Então, nesse caso, eu tô com o registro que ele tentou ir para baixo, né? Que ele mostrou que ele poderia ir para baixo. Esse que eu movimentei para baixo, do 0, ele contém, ele tá na minha lista ali de visitados já? Nesse caso, sim, pois ele foi o meu próprio estado inicial que eu iniciei. 213804756. Se eu olhar aqui, esse meu sucessor, ele é justamente 213804756. Então, nesse if aqui, ele já vai passar reto. Ele não vai ver novamente, pois ele já viu os espaços seguintes. Então, não tem lógica ele acabar indo para a fila novamente. Ó, então, foi pro lado do if. E agora eu vou ver o do estado da esquerda e o da direita. Se eles não foram visitados ainda, nesse caso essa condição é verdadeira, ele entra então na fila e o sucessor então ali vai para os espaços visitados. O próximo da fila então ele é o 213854706. Novamente ele olha se é o estado objetivo. Se não for, então ele obtém as jogadas sucessoras dele, pega esses movimentos então, vê se esse movimento já foi visitado. Se não foi visitado, ele adiciona na fila para no futuro consumir, para no futuro expandir novamente. E se não, ele passa reto, pois ele já visitou e já fez essa lógica. Agora então eu vou colocar aqui dentro do se atual é estado objetivo, pois quando ele achar de fato o estado objetivo, sinal que ele chegou no fim do processo. Eu vou colocar aqui. Ó, entrou aqui dentro. Nesse caso, ó, o meu atual é 123804765, que é justamente o que eu passei aqui em conjunto de peças objetivo. Aí então aqui eu coloco em quantos passos ele chegou. Esse passos aqui, a cada vez que eu passo na fila, então eu vou adicionando ele, né? Nesse caso aqui nós temos 16 passos, mas para cada passo então ele percorreu uma árvore gigantesca. Então aqui eu faço um loop em cima do caminho percorrido. Esse caminho percorrido foi a sequência ali, mesmo visitando todos, a sequência da árvore com que ele foi, de estado para estado. Eu vou colocar um breakpoint aqui. Aí aqui eu chamo de custo 17 é o atual, mais os passos que ele teve, mas na realidade esse custo acaba sendo muito maior, pois ele visita muita gente e percorre muita gente. Nesse caso aqui, ele visitou 15.991 espaços. Toda vez que ele entrava aqui, então, em visitados, ele significava que ele já visitou e já viu esse cara. Então ele percorreu muita coisa no caminho. Se olharmos aqui então o caminho percorrido dele, esse caminho ele tá impresso ao contrário aqui. No início tinha 213.04756, para cima, aí foi para a direita, aí foi para baixo, aí foi mais para baixo, foi para a esquerda, estou considerando sempre o zero aqui. Aí para a esquerda novamente, subiu, foi para o meio, foi para a direita novamente, subiu, foi para a esquerda, foi para a esquerda novamente, desceu de novo, foi para a direita e por fim chegou no meio já com os espaços todos corretos.
Eu vou apertar aqui o play, que daí ele vai acabar caindo aqui no stopwatch. No caso ele stopou, aqui eu vou printar o tempo decorrido, mas agora a gente não pode se atentar ao tempo porque eu estou debugando a aplicação. Mas daí na sequência eu gero sem o debug. E aqui eu pego a memória então para printar. Ó, daí aqui ele me disse o custo, ele me deu os movimentos do caminho percorrido, o número de espaços visitados, o tempo decorrido e o uso de memória. Agora eu vou fazer essa busca sem a explicação, só para a gente ver o tempo que vai demorar para buscar em largura. Ó, rodando então, ele me trouxe o mesmo custo, trouxe o número de estados visitados, o tempo de 127 milissegundos. Eu vou anotar isso, pois nós vamos comparar depois com a busca pela melhor escolha. E um consumo de memória então desse número gigantesco em bytes. Eu vou então debugar agora o conjunto então da busca pela melhor escolha, o método da busca pela melhor escolha, e eu vou explicar então passo a passo ele também, assim como eu fiz na busca em largura. Então aqui eu tenho a mesma coisa, eu tenho o meu conjunto de peças inicial, tenho o conjunto de peças objetivo, que aqui é o mesmo que eu mostrei antes, só para a gente então usar de comparativo a busca da melhor escolha. E então aqui ao chamar o método, a diferença é que eu passo uma função heurística. Nesse caso, eu estou passando essa função aqui. O que ela faz? Ela pega o meu tabuleiro, ela vai pegar o meu tabuleiro na fase atual, no estado atual dele, e sempre vai comparar com o tabuleiro objetivo. E a partir disso, ele vai ver quais são as peças que não estão condizentes, que estão fora de lugar, e ele vai fazer um cálculo ali para saber se eu estou perto ou não. E isso vai impactar na minha heurística, então, de resultado do meu método. Aqui, então, eu vou entrar na busca pela melhor escolha. Eu também printo, assim como na busca em largura, faço esse print inicial, printo uma linha em branco. Eu crio uma lista de abertos e também um hash set de fechados. Se abertos é maior que zero, ou seja, aqui eu inicio com o meu conjunto de peças inicial, 213.804.756. Eu aqui então eu pego o meu primeiro elemento da lista de abertos, assim como diz o método do George Luger. Eu sempre tenho que pegar o espaço mais à esquerda. Eu acabo então removendo ele da lista de abertos também. E eu vejo se esse meu estado, esse meu primeiro estado, ele é o meu estado objetivo. Se não for, como a gente está bem distante ainda do início, eu já coloco ele na lista de fechados. E aqui eu faço algo parecido com a busca em largura, que é obter as jogadas sucessoras. Eu então aqui uso aquele mesmo método, onde eu vou retornar os três, nesse caso aqui do meu conjunto de peças inicial, ele vai retornar aqueles 4 próximos movimentos, que são o quê? É a movimentação para cima, a movimentação para baixo, a movimentação para a esquerda e a movimentação para a direita. E ele vai acabar fazendo um loop nisso. Então, pegando o primeiro filho aqui, se a gente reparar aqui, é o movimento para cima que é o primeiro, porque ele sempre segue a mesma ordem. Cima, baixo, esquerda e direita. 203.814.756 aqui. Eu vejo então se a minha lista de fechados já contém esse meu filho. Nesse caso, como é a primeira volta que eu estou dando, não contém ainda. Aí o que eu faço? Eu calculo usando aquela função heurística, eu vejo então, eu acabo atribuindo um valor heurístico para esse filho. Ele vai obter aqui. Nesse caso veio 4. Eu vejo então, na minha lista de abertos, se esse estado já está aberto alguma vez. Eu vejo também se ele já foi fechado alguma vez.
E aqui eu faço aquele conjunto de ifs. Se ele ainda não está na lista de fechados nem na lista de abertos, eu adiciono ele em abertos. Caso ele esteja na lista de abertos e a heurística atual dele é menor que a existente, eu então atribuo a nova heurística, atribuo o novo caminho. E se ele já está na lista de fechados e a heurística do filho atual é menor que o estado que já foi fechado, eu removo ele da lista de fechados e passo ele de volta para a lista de abertos. Aqui então eu vou passar a volta aqui dos 4 elementos, sempre buscando a heurística. E aqui por fim, então, ele passou as 4 vezes. Então, se nós olharmos aqui, nós temos 4 estados abertos. E o que ele faz aqui por fim? Ele ordena, então, de acordo com a heurística do elemento. Ou seja, ele vai pegar o elemento que tem uma heurística mais forte. Nesse caso, vamos ver aqui. Ele ordenou então pela heurística 4 aqui, eu acho que todos estão como 4 aqui. Não, alguns estão como 5, 4 e 5. Ele pega o elemento de menor heurística, quanto menor, melhor. E então, quanto menor essa heurística, significa que mais perto do caminho eu estarei. E isso é o que ele se baseia então para a busca pela melhor escolha. Nesse caso aqui, então, eu vou pegar o meu próximo elemento, de novo, que é o primeiro que então que ele tinha colocado heurística 4. Ele pega então o 203, 814, 756 e a partir dele então agora ele vai ver se é o estado objetivo. Se não for o estado objetivo, ele vai obter as jogadas sucessoras e então a partir disso ele vai avaliar a heurística desse filho. Vai ver se ele já está na lista de abertos ou lista de fechados, vai comparar a heurística entre eles e sempre colocar o menor nessa fila. Nesse caso aqui, então, o filho que ele tinha obtido era justamente o que ele já visitou. No caso, 213804756, que foi o início do meu tabuleiro. E então, com isso, ele já caiu aqui fora do if. Aí aqui ele vai fazer as movimentações, considerando que o 0 está aqui em cima, ele vai fazer as movimentações para baixo, que era a que ele passou agora, esquerda e direita. E vai novamente, então, medir os valores heurísticos, vai ver se ele já existe nessas listas de abertos e lista de fechados, e então vai sempre considerar a menor heurística nesses casos. E assim ele sempre vai ordenando por heurística e vai aplicando a mesma coisa. Sempre ele vai passar pela verificação se é estado objetivo, vai então fazer um loop nas jogadas sucessoras e vai manipulando ali de acordo com a menor heurística. Eu vou colocar um breakpoint aqui no momento que ele entrar no estado objetivo. Aqui então no caso ele chegou no estado objetivo, ele chegou então no valor de 123.804.765. Então ele vai fazer um loop em cima desse caminho percorrido, assim como ele fez lá na busca por largura. Eu vou colocar um breakpoint aqui no fim. E então aqui nós temos o seguinte caminho: 213.804.756. Aí ele vai para cima, vai para a direita, vai para baixo novamente, vai para a esquerda. Aqui ele vai para o meio, vai para a direita,
vai para cima, esquerda, meio novamente, para baixo, para esquerda, para cima novamente, para o meio, para cima, para esquerda, baixo, baixo novamente, direita, meio, chegando no 1, 2, 3, 8, 0, 4, 7, 6, 5. Então aqui eu aponto o custo desse caminho percorrido, aqui ele chegou ao estado objetivo com o custo de 21. E se olhar aqui, os estados abertos é 462, que é um número muito inferior aos estados que ele visitou lá na busca em largura. Aqui então novamente eu estopo as métricas, eu meço o tempo decorrido, que nesse caso aqui, como era via debug, vai ficar super longo, e também meço o uso de memória. Eu vou rodar aqui novamente sem os breakpoints. Rodando novamente, então nós temos um tempo decorrido de 195 milissegundos e um uso de memória desse valor aqui. Comparando com a busca por largura, aparentemente essa solução inicial aqui, a partir do meu conjunto de peças inicial e do meu peças objetivo, a busca em largura se mostrou mais eficiente. Porém, agora eu vou fazer um conjunto de testes aqui e a gente então vai vendo se a busca em largura é mais eficiente ou a busca pela melhor escolha. Agora então eu vou fazer os próximos conjuntos de teste. Eu vou utilizar cerca de 5 conjuntos então para a gente fazer teste, para a gente então medir a questão de performance entre busca pela melhor escolha e a busca em largura. Vou começar aqui com a busca em largura. Eu tenho o conjunto de peças inicial 471, 068, 352 e eu quero chegar no objetivo de 437, 821, 560. Então, nesse caso aqui, eu cheguei num custo de 20, ele passou por 20 aqui até chegar no objetivo. Eu visitei 51.445 e o meu tempo decorrido foi 255 milissegundos. E esse aqui foi em bytes. Agora eu vou rodar a mesma coisa para a busca pela melhor escolha. A busca pela melhor escolha é que ela se saiu muito melhor com um tempo de apenas 94 milissegundos. Ou seja, isso significa que o processo ali, a árvore, quando rodou pela busca em largura, ela teve que se expandir muito, muito, muito até chegar no objetivo final. Enquanto a busca pela melhor escolha já foi vendo através da heurística e já foi se mostrando mais eficiente. Tem um uso de memória também muito inferior ao que eu tinha ali pela busca em largura. Aqui eu tenho um novo conjunto, 132, 804, 756 e eu quero chegar no 123, 804, 765. Primeiro eu vou rodar a busca em largura. Nesse caso eu alcancei com 174 milissegundos e eu usei isso aqui de memória. Se eu trocar agora pela busca pela melhor escolha, eu tive 102 milissegundos, um pouco mais rápido, e um uso de memória também mais eficiente. Aqui eu tenho um novo conjunto de peças, 548, 107,
362 e eu quero chegar em 807, 361, 245. Vou rodar novamente a busca em largura para o primeiro. Aqui ele demorou bastante, chegou em 615 milissegundos, esse é o caminho percorrido que ele fez. E este uso de memória. Já na busca em melhor escolha, vamos medir aqui. Ele fez em um tempo absurdamente mais rápido, 91 milissegundos, e com essa quantidade aqui de memória. O caminho percorrido dele pode até ser maior, porém ele não expande tanto, ele não passa por tantos estados. Aqui ele passou por 177 estados, e muito ao contrário do que acontecia na busca em largura, onde era bem maior o número. Nesse caso aqui eu já tenho um conjunto um pouco mais parecido, eu tenho 812043765 e eu quero chegar em 123804765. Esse inclusive ele já está na posição que deveria estar. Esse conjunto aqui ele tem uma peça desencaixada que deveria estar na outra posição, que deveria estar aqui na frente. E aqui o 1, 2, 3 também, a diferença é uma posição que está deslocada de maneira errada. Aqui a tendência é que seja uma movimentação menor e a busca em largura tenha a ser mais efetiva. Vamos medir a busca em largura aqui. Ó, eu tive um tempo de 68 milissegundos, onde ele teve um custo de 6 aqui, fez 6 movimentações e passou por 68 estados visitados, com essa quantidade de memória aqui. Se eu fizer a busca pela melhor escolha, ele também chega num custo 6. Ele inclusive passa por 4 estados abertos, porém o tempo dele é 93 milissegundos e um uso de memória maior. Como aqui são pequenos deslocamentos para acontecer, a busca em largura se mostra mais efetiva. Resumidamente aqui então temos que a busca em largura ela é mais efetiva para problemas em que eu não preciso buscar muito, eu não preciso expandir muito a minha árvore, e também para problemas onde eu não preciso ligar muito para a minha memória, pois conforme ela vai percorrendo, o uso de memória fica maior. E a busca pela melhor escolha, então, ela é melhor em problemas maiores, onde eu tenho que fazer mais deslocamento, eu tenho que procurar mais, pois ela vai analisar a heurística, também depende muito da heurística utilizada. E com isso, então, ela tende a ser mais eficiente do que a busca em largura. Ela analisa, através da minha função heurística, o que eu devo fazer, né? Então, qual é a minha próxima jogada. E com isso, eu vou cada vez ficando mais perto do meu objetivo.